Graças, paz, irmãos, nós estamos reunidos aqui para mais um momento de adoração ao nosso Deus. E como é o nosso Deus quem fala primeiro, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Nós leremos inicialmente os versículos 1 e 2 nesse momento de adoração. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é um salmo que exalta, o Senhor. Um salmo de Moisés, que tinha toda a propriedade para dizer que Deus realmente é o seu refúgio, é o seu abrigo, e não só para ele na mocidade, para ele quando ele saiu do Egito, ou quando voltou, ou quando se abriu o Mar Vermelho, mas de geração em geração, Durante toda a caminhada, Deus esteve presente, guiando ele em tudo que ele devia fazer. E no versículo 2, a gente tem o fato do Moisés destacar a eternidade de Deus, quando ele diz que antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele que é criador de todas as coisas. Então, que nós exaltemos o nome do nosso Deus, que nós adoremos o nome do nosso Deus nessa noite, dando toda a honra, toda a glória a Ele, que essa adoração se estenda na nossa vida, no nosso caminhar, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que a gente possa, não só como Moisés, dizer que o Senhor é Deus de eternidade a eternidade, que o Senhor criou todas as coisas, mas que a nossa vida possa declarar isso, certo? E agora, passando aí para o nosso momento de contrição, ainda nesse Salmo de número 90, quero que os irmãos leiam comigo agora, do versículo 3 até o versículo 8. Ele vai dizer assim: Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto, os nossos pecados ocultos. Nós temos um Deus ao qual nós sabemos que devemos adorar, devemos glorificá-lo, mas também um Deus a qual diante dele nós somos pó, nós não somos nada diante aí do nosso Deus. Quero destacar com você o versículo 8, que diz que diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Diante de Deus nenhum pecado pode resistir. Então a vida cristã deve ser uma vida a qual, apesar de ainda pecarmos, claro que não deliberadamente, devemos confessar os nossos pecados. Desde os pecados que a gente considera mais insignificantes, até os pecados ocultos. Ocultos, talvez aqueles pecados que a gente cometa e não admita para nós mesmos e nem para outras pessoas, porque para Deus eles já não são ocultos. Deus conhece cada pecado nosso. Mas é necessário que a gente confesse, que a gente se coloque diante de Deus com um verdadeiro arrependimento para que esses pecados sejam perdoados. Então, nesse momento, vamos fazer uma oração de confissão de pecados ao nosso Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui mais uma vez, Pai amado, para pedir perdão, Pai querido, pelos nossos pecados. Pedir perdão pelas vezes em que a gente pecou, Pai amado,
desde os mínimos detalhes que talvez a gente tenha ignorado, Pai querido, até aqueles pecados que a gente resiste em não admitir, Pai querido. Que a gente, como povo de Deus, como cristão, a gente se coloque diante do Senhor, confessando os nossos pecados com arrependimento verdadeiro, com um coração que não só confessa os pecados com os nossos lábios, mas que deseja verdadeiramente uma mudança, Pai querido, uma mudança que mostre que realmente nascemos de novo, e realmente o Seu Espírito Santo atua em nós, Pai querido, e fomos regenerados. Ajuda cada irmão, Pai amado, ajuda cada família da Igreja Presbiteriana Peniel, Pai querido. Não deixe que a gente, como o salmista diz, fique cansado, fique com os ossos envelhecidos de não confessar os nossos pecados. Não deixe que a gente se sufoque com eles, mas que a gente os coloque verdadeiramente diante do Senhor, Pai querido. Nos abençoa, aceita nosso louvor e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Se vão e fútil
vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo. Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que tu tens. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, a dor
teus pés, pois prazer maior não há que me render te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão, da Igreja Presbiteriana Peniel. Aqui é o seminarista Ian, estou com muita saudade de todos vocês. E hoje nós vamos para mais um estudo da série de pregações, série de exposições que nós temos feito acerca do tema O Cristão e a Política. A gente fez uma exposição completa do capítulo 13 de Romanos, do verso 1 até o verso 7. Falamos bastante sobre a importância da obediência civil, a importância de nós nos submetermos ao Estado, àquela instituição criada por Deus, constituída pelo Senhor. E muitas dúvidas surgiram naquela ocasião, porque é natural que a gente se pergunte, tudo bem, a gente precisa se submeter ao Estado, a gente precisa se subordinar à autoridade civil, mas qual é o limite dessa subordinação, né? A gente aprendeu que a submissão ao Estado é um cumprimento do 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Mas como é que o cumprimento desse 5º mandamento, nos seus diversos âmbitos, tanto na família, quanto no Estado, quanto na igreja, qual é a ocasião que me permite praticar a chamada desobediência civil ou não obedecer à autoridade humana constituída por Deus? Qual é o limite da obediência? Qual é o limite da submissão que os cristãos devem às autoridades constituídas por Deus sobre a sua vida? Então hoje a gente vai fazer uma exposição do texto de Atos 5, 29 a 32. Convido você que abra sua Bíblia comigo, acompanhe a leitura da palavra do Senhor nesse texto, Atos capítulo 5, do verso 29 até o verso 32. A gente vai fazer uma exposição toda hoje, a exposição de todos esses versos, não vamos fazer verso a verso como fizemos com o capítulo 13, porque é uma temática um pouco mais simples, que trata-se da exceção daquela regra que a gente apresentou em Romanos capítulo 13. Então lá em Romanos 13 é que a gente viu de fato a fundação do Estado, as razões, o Estado como uma instituição divina, a gente viu todo esse aspecto. Aqui a gente vai ver a exceção à submissão à autoridade. Quando é que nós não devemos obedecer à autoridade constituída por Deus sobre a nossa vida. Então, Atos 5, 29 a 32, eu estou lendo na revista e atualizada, assim diz a palavra do Senhor nosso Deus. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que
lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a Deus que nos ilumine, que nos traga entendimento a partir desse texto da palavra de Deus. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus santos ensinos, em especial, dentro dessa temática, o cristão e a política. Fortalece, ó Deus, a Tua igreja, fortalece os irmãos da Igreja Peniel, que possamos glorificar o Teu nome, ó Deus, também através da nossa vida como cidadãos, como participantes da vida pública, da vida política, seja por meio dos funcionários que temos em nossa igreja, seja através do voto, do debate político, democrático, ó Pai, através de uma obediência à autoridade constituída por Deus sobre nós, através da oração pelas autoridades, que em tudo isso, ó Deus, sejamos exemplos de uma igreja que está empenhada, não em abraçar uma ideologia político-partidária, não em enaltecer determinado governante, mas, ó Deus e Pai, que está empenhada em glorificar o Teu nome, através de uma vida pública, através de um bom exercício de cidadania. Pedimos isso a Ti, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, esse texto aí, de apenas 4 versículos, ele tem uma estrutura muito importante. É um texto bastante mencionado, principalmente o verso de número 29. Toda vez que alguém fala sobre os limites da imposição civil, é esse versículo 29 que é mencionado. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Vocês perceberam que esse texto é um discurso de Pedro, que também teve a concordância dos demais apóstolos. Isso é verdade, a gente não nega que os apóstolos concordaram ali, mas existe uma certa proeminência do apóstolo Pedro ao falar esse discurso. É por isso que se diz que o verso 29 é uma fala de Pedro, quando ele diz, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Então, isso é um princípio. É um princípio que vai aqui orientar todo o restante do texto, todo o restante do discurso, que é um belíssimo discurso cristológico, um discurso que nos ensina sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nos mostra que as motivações políticas de Pedro, as motivações de se comportar no meio público diante da autoridade, era movida pela sua cristologia, ou seja, pelo seu conhecimento acerca da pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais especificamente, é movido pelo seu conhecimento trinitário. Irmãos, aqui desde já a gente tem uma aplicação muito importante para a sua vida. Não tem como você se enganjar corretamente no debate político sem conhecer teologia. Não tem como você se enganjar corretamente no debate político sem conhecer teologia. Isso porque o engajamento do cristão na política é um engajamento que visa a glória de Deus, através da prática do bem para com o próximo, através, muitas vezes, da submissão à autoridade, na maioria dos casos, em exceção, como é nesse texto, em desobedecer à autoridade, a consequência prática que o texto vai nos apresentar, mas precisa de teologia. Precisamos entender a obra de Cristo, precisamos entender o papel do Espírito, precisamos entender a atuação de Deus Pai. É por isso que é tão importante falarmos sobre esse tema da política e é tão importante estudarmos a palavra de Deus profundamente para estarmos plenamente capacitados e corretamente motivados para uma boa atuação da vida pública na sociedade. Isso é apenas uma introdução. A nossa exposição hoje vai seguir o seguinte roteiro, o seguinte caminho. A gente vai falar um pouco sobre o contexto dessa passagem, contexto histórico, contexto literário, onde ele está inserido no livro de Atos, para a gente se situar, se ambientar. Depois nós vamos falar um pouco sobre o texto propriamente, observando e entendendo algumas construções que existem aqui. E ao final a gente vai levantar a mensagem para todas as épocas. Qual é a mensagem do texto para a minha vida, qual é a mensagem do texto para a sua vida, inclusive falando sobre o tema do cristão e da política, mas indo bem além, porque o texto propriamente vai bem além do tema do cristão e da política. Tudo bem? Então vamos lá. Em primeiro lugar, quanto à questão do contexto histórico. É importante, irmãos, nós colocarmos que o fundo cultural dessa afirmação de Atos 5 a 29 provavelmente é proveniente de um provérbio grego amplamente conhecido que foi citado no passado, antes do apóstolo Pedro, por Platão, por Sófocles, por Heródoto, Plutarco, Epiteto, Ateneu, Lívio. Né? Então Platão, na verdade, quando ele cita esse texto, isso está lá na Apologia de Sócrates, no texto Apologia de Sócrates, do filósofo Platão da Grécia Antiga, Sócrates ele diz quase o que está em Atos 5:29. É parecido com aquilo. O que Sócrates diz é: eu deveria dizer a vocês, homens de Atenas, eu respeito e amo vocês, mas eu obedecerei a Deus ao invés de homens. E enquanto eu viver e for capaz de continuar, nunca desistirei da filosofia. Sócrates é conhecido como um filósofo grego e
no seu julgamento, na chamada apologia de Sócrates, que é uma defesa de que ele está correto diante dos deuses gregos ali, do paganismo, e diante dos homens, ele fala para os seus julgadores, eu devo obedecer aos deuses antes do que aos homens. Né? A tradução que eu encontrei fala a Deus, mas não é a Deus exatamente, é aos deuses, porque os gregos eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e Sócrates ele está movido aí por essa certeza, por essa convicção de que é mais importante morrer por uma causa nobre do que desobedecer os deuses que estavam lhe orientando a ensinar filosofia. A gente não acredita nesse pensamento de Sócrates, mas esse princípio de Platão e Sócrates se popularizou na época do primeiro século, na época do Senhor Jesus Cristo, na época dos apóstolos. E por mais que o apóstolo Pedro, nunca tenha lido Platão, nunca tenha conhecido a história de Sócrates, Aristóteles ou qualquer outro dos filósofos, esses ditos ficaram tão popularizados que, de alguma forma, quando o apóstolo Pedro diz isso, ele está expressando o entendimento da época. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Esse é o princípio. Ele não diz exatamente a mesma coisa, tá, irmãos? É diferente. Se você olhar o texto grego de Platão e olhar o texto grego das Escrituras, que é a língua original que Platão falava e a língua original que o Novo Testamento foi escrito, você vai perceber que é diferente. Eu já fiz essa análise e, de fato, as palavras são consideravelmente expressões diferentes, ainda que tenha alguma proximidade. O nosso texto também fala, ainda falando sobre a questão do contexto histórico, fala sobre Jesus como o Salvador. Jesus é o Salvador, é o Sóter. Essa é a expressão grega usada no nosso texto. Irmãos, as igrejas do mundo ali greco-romano, do início da igreja cristã, quando chamavam Cristo de Salvador, eles rapidamente lembravam os títulos dos imperadores romanos. Olha que interessante. Os imperadores romanos recebiam esse título que o texto aí de Atos 5, 29 a 32, dá a Jesus. Quais são os títulos? Príncipe e Salvador. O imperador romano tinha esse título. Toda vez que alguém encontrava o imperador romano, tinha várias formas de chamar eles. Eles eram chamados de Augusto, que significa divino. Eles recebiam vários títulos, várias honras, mas um dos títulos que o imperador romano recebia era Príncipe e Salvador, que é exatamente o que está no nosso texto. Quando Lucas aqui narra essa fala de Pedro, dizendo que Jesus é o nosso Príncipe e Salvador, ele está ensinando para as pessoas da época que não é o imperador romano que eles devem reverenciar. Eles devem reverenciar o Senhor Jesus Cristo. E, no final de todas as coisas, Jesus é o nosso grande líder político. É o nosso grande líder político. Ainda dentro do contexto histórico, irmãos, é importante a gente entender como era o Sinédrio. Então, o Sinédrio era basicamente, imagine aí, um tribunal do júri. Você tinha o sumo sacerdote sentado numa cadeira que ficava bem no centro, você tinha uma espécie de anfiteatro, uma região assim com várias cadeiras nas laterais, e um acusado que ficava no centro e outras pessoas do público geral que ficavam assistindo, ou até mesmo acusados ou interrogados que iriam entrar ali em uma outra ocasião dentro do Sinédrio. Então o Sinédrio era um conselho, era um grande conselho. Imagine aí a reunião do presbitério, né? Que você tem vários presbíteros e tem um presidente do presbitério sentado ali no meio, mas aquele também era um órgão não só administrativo da religião judaica, mas também um órgão julgador. Era também um órgão que tinha funções religiosas, mas também tinham funções políticas. Até porque na época, religião e política eram coisas muito interligadas. Então, quando Pedro desobedece aqueles governantes, ele não está desobedecendo apenas no sentido religioso, mas também no que se refere à questão política. Irmãos, é importante entender agora o contexto literário dessa passagem. Essa passagem está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e o tema central de Atos dos Apóstolos, o tema mais importante do livro, está lá em Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8, Jesus olha para os apóstolos e diz assim: e recebereis poder ao descer do céu o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vou dizer de novo, Atos 1, 8. Esse texto aí você tem que ter decorado se você quiser entender o livro de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse versículo, ele fala qual é o tema de Atos. O tema de Atos é: o poder do Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos e eles vão testemunhar. Esse testemunho apostólico, essa pregação apostólica, como aqueles que são representantes de Cristo na terra, os 12 apóstolos,
ela se dará em algumas fases. Que fases são essas? As fases do testemunho apostólico é Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra, ou seja, o evangelho aos gentios, o evangelho àqueles que não eram parte do povo judeu, parte do povo de Israel. Então, qual é o contexto que o nosso texto está inserido mais especificamente? É o evangelho em Jerusalém, está na primeira parte. Recebereis, vamos lá, lembrar de Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Isso já aconteceu no nosso texto? Já, isso acontece em Atos 2, a gente está em Atos 5. Então, receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo já aconteceu. Se você olhar Atos 3, você perceberá que lá em Atos 3, o apóstolo Pedro e João, quando vão ao templo, eles curam um coxo de nascença. Então, eles têm poder apostólico para testemunhar que, de fato, eles são enviados do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui, o capítulo 5, eles estão anunciando, eles estão pregando em Jerusalém a mensagem do Evangelho. E aí o Sinédrio diz assim, olha, vocês serão presos. E eles são presos lá em Atos 4. Depois de dar alguns açoites, eles são soltos. E aí eles voltam a pregar. Quando eles voltam a pregar, o Sinédrio pega eles mais uma vez. Se você voltar 2 versículos aí, a gente começou Atos 5:29. Tá com a Bíblia aberta, né? Continua com a Bíblia aberta. Atos 5:29. Se você olhar o verso 27 e 28, você vai ver a fala do sumo sacerdote. Dentro desse julgamento aí, imagina um anfiteatro, está tendo um julgamento, e o sumo sacerdote acusa Pedro de 2 coisas. Vocês falaram nesse nome, vocês pregaram nesse nome, que é o nome de Jesus. E a gente tinha dito que vocês não deveriam pregar nesse nome. Essa é a primeira acusação do sumo sacerdote. A segunda acusação é, e vocês estão querendo lançar sobre nós a culpa desse homem ter morrido? Se referindo a Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e que os apóstolos estavam pregando sobre ele em Jerusalém. E provavelmente as multidões estavam ali preocupadas com aquilo. E quando o Sinédrio vai atrás, quem é o responsável por estar trazendo essa confusão, essa mensagem diferente aqui acerca do Evangelho? E aí, eles estão no meio do julgamento, o sumo sacerdote está ali acusando eles, está ali falando contra eles, e eles vão e respondem, antes importa agradar a Deus do que aos homens. Tá, Ian, mas onde é que na fala de Pedro a gente tem o tema do livro, que é Atos 1:8? Na fala de Pedro, nós temos o tema do livro lá no verso 32. No versículo 32, Pedro diz, nós somos testemunhas desse fato. Então Pedro está lembrando das palavras de Jesus. As palavras de Jesus em Atos 1:8 é, sereis minhas testemunhas. Irmãos, ao mesmo tempo, Jesus ele não está dando só uma ordem, sabe? Ele está profetizando. Jesus está declarando aquilo que seria incontrolável, aquilo que já estava determinado por Deus desde a eternidade. Os apóstolos seriam testemunhas. O texto lá de Atos 1:8 não é imperativo, é afirmativo. O modo verbal é indicativo. De fato, Deus está afirmando categoricamente, os apóstolos serão testemunhas. E Pedro admite isso. Esse texto, então, ele liga todo o livro de Atos dos Apóstolos nesse tema, as testemunhas eternas de Deus. Irmãos, essa é uma breve apresentação aí do nosso contexto, tanto o contexto histórico quanto o contexto literário, né? Mas vamos então definitivamente para a exposição do texto. Abra aí Atos 5, verso 29 a 32, para a gente fazer a nossa exposição verso a verso e entender como se dá a temática do nosso texto. Tudo bem? Então, como é que a gente pode dividir aí a nossa perícope, entender a exposição do nosso texto? No verso 9, a gente tem o princípio geral, como eu falei, antes importa agradar a Deus que aos homens. O que esse princípio geral nos ensina? A resistência que é devida às autoridades, né? A segunda parte do texto é o verso 30 e 31. O verso 30 e 31 apresentam as razões para essa resistência. Quais são as razões para a resistência? Primeiro, Jesus é obra de Deus. Essa é a primeira razão para a resistência. Jesus é obra de Deus. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Tá, mas o que isso tem a ver com eu testemunhar Jesus Cristo? O que isso tem a ver com eu pregar a mensagem de Jesus? É porque Jesus é uma obra de Deus. O verso de número 30 nos diz que Jesus é uma obra de Deus tanto no seu estado de humilhação quanto no seu estado de exaltação, verso 31. Então, o verso 30 e o 31 apresenta o chamado estado de humilhação e o estado de exaltação de Jesus. Qual é o estado de humilhação? Vamos lembrar do credo apostólico, que apresenta bem direitinho o estado de humilhação e o estado de exaltação de Jesus. O credo apostólico, na segunda pessoa da Trindade, fala: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu. O nascimento de Jesus é o início do estado de humilhação. Mas como assim? Nascimento é humilhação? É, irmãos. Jesus é o verbo eterno de Deus, é o glorioso Criador de todas as coisas. E ele nasce de uma virgem, de um ser humano.
e adquire uma forma humana como eu e como você. Imagina, o Criador de todas as coisas adquiriu uma forma humana, nascer como um bebezinho, nascer como uma criança. Então, ali o nascimento é parte do estado de humilhação. Nasceu por obra do Espírito Santo, né? Foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades. Então, perceba aqui todo o estado de humilhação do nosso Senhor Jesus, né? Mas ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai, à destra de Deus Pai nas alturas, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, né? Até uma visão apocalíptica. Então, você tem ali no Credo Apostólico esse estado de humilhação e de exaltação. Aqui, em Atos 5, especialmente 30 e 31, nós temos esse estado de humilhação e exaltação também. Acompanhe, versos 30 e 31. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes pendurando no madeiro. Então, a gente tem a estrutura de matar e pendurar no madeiro, certo? Pensa aí nessa parte como estado de humilhação. Ressuscitar já é estado de exaltação. E aí o verso 31 traz expressamente a expressão exaltou. Deus, porém, à sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Olha que interessante. Deus à sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. A Almeida Revista Atualizada traduz com a sua destra, como se ele tivesse exaltado com a própria mão direita, né? É mais comum, é mais normal a gente entender essa expressão da língua original como dizendo que ele o exaltou à sua destra, né? Ele está sentado à destra de Deus Pai, que é uma posição de honra, que é uma posição de autoridade. Mas não é tão estranho também se a gente entender que ele fez isso com a sua mão direita, também indica honra, também indica autoridade nesse processo de exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira razão, verso 30 e 31, é porque Jesus é uma obra de Deus. É por isso que eu preciso pregar a mensagem de Jesus. E é por isso que eu preciso desobedecer às autoridades ensinando a mensagem de Jesus. Porque antes importa agradar a Deus do que aos homens. Antes importa pregar a mensagem do Evangelho do que obedecer aos homens. A segunda razão é o último verso, verso 32, que fala: ora, nós somos testemunhas desses fatos, bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. A segunda razão, irmãos, para a resistência à autoridade é que nós somos testemunhas da mensagem do Evangelho de Jesus. Não só nós, mas o Espírito Santo. Aqui são duas testemunhas que são apresentadas. Então, a segunda razão ela pode ser dividida em duas partes. A primeira parte é: Deus tem uma missão para nós, Deus tem uma missão para a igreja. Essa missão é testemunhar o Evangelho de Jesus. E se alguma coisa me proíbe de falar do Evangelho de Jesus, então eu devo desobedecer essa coisa que me proíbe de falar do Evangelho de Jesus. Se o Estado diz que eu não posso pregar sobre Jesus porque a minha profissão é uma, eu preciso desobedecer o Estado. Se os meus pais me proíbem de ser evangélicos, eu preciso desobedecer os meus pais. Se o líder espiritual sobre mim me faz desobedecer ou não pregar a mensagem de Jesus, eu preciso desobedecer o líder espiritual. Por quê? Porque nós somos testemunhas desse fato. Não como os apóstolos eram testemunhas. Eles eram testemunhas em todos os sentidos da palavra. Nós não. Nós somos testemunhas no sentido de que fomos alcançados pelo Espírito. E por isso, nós também somos testemunhas. E essa é a segunda parte da segunda razão. Assim também o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Se nós obedecemos a Deus, se nós somos filhos de Deus, então temos o Espírito Santo. E isso é mais uma prova de que falar de Jesus é necessário. O Espírito, ele prova isso para nós. Romanos 8:16 nos diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Então, se o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, logo nós somos também testemunhas da mensagem do Evangelho. Então, irmãos, veja a complexidade desse texto. Pedro pôde desobedecer à autoridade civil? Sim. Na verdade, ele deveria, não nem poderia. Nunca se pode desobedecer a uma autoridade. Em alguns momentos se deve. Quando? Exclusivamente, quando a ordem da autoridade, seja do Estado, seja da família, seja da igreja, apenas quando a ordem da autoridade for expressamente contrária à ordem de Deus. E você precisa demonstrar isso através de uma argumentação teológica, como fez Pedro. Através de textos bíblicos, através de evidências, como fez o apóstolo Pedro. Então não é assim, eu discordo dessa autoridade e eu vou desobedecer. Não. Você pode discordar da autoridade? É claro. Nós vivemos num Estado democrático. O que você não pode é desobedecer. Discordar é normal. E você pode lutar democraticamente, através do voto, através do debate público, através das suas ideias políticas. Você pode lutar para que o Estado seja transformado.
para que a nação seja transformada, para que o estado de São Paulo, para que o município de São Paulo seja transformado. Através do seu discurso, o que você não pode é desobedecer enquanto essa transformação não existir. O que você não pode é agir com rebeldia. Simplesmente descumprir as leis. Ah, eu acho que sinal de trânsito é uma coisa injusta, então eu vou passar no vermelho. Não é assim. Ah, eu acho que imposto é roubo, então vou parar de pagar imposto. Isso é roubo. Isso que é roubo. A Bíblia diz que é legítimo. Então, a desobediência do cristão para com a autoridade é em último caso, em última hipótese. Esse texto aqui demonstra essa possibilidade de desobediência. Mas é apenas quando a ordem dos homens foi expressamente contrária à ordem de Deus para nós. E aí sim, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Mas as minhas motivações não é a qualquer coisa. É muito fácil repetir essa frase, sabe? Dizer assim, antes importa agradar a Deus que aos homens. Não. Repita o verso 29, mas repita o verso 30, o verso 31, o verso 32 e veja se encaixa com a sua ideia sobre desobediência do Estado. Será que eu posso dizer que aquilo que eu quero desobedecer tem a ver com a ressurreição de Jesus? Será que eu posso dizer que aquilo com que eu quero desobedecer tem a ver com o fato de Deus ter exaltado a Jesus como príncipe e salvador? Eu estou honrando Jesus como príncipe e salvador quando eu desobedeço a autoridade? Eu estou pensando no arrependimento e na remissão dos pecados das pessoas? Eu estou pensando na pregação do Evangelho? Eu estou pensando na atuação do Espírito Santo? Eu estou obedecendo de fato a Deus ao desobedecer àquela autoridade? Sim ou não? Então, irmãos, em último lugar, é importante a gente entender que uma das aplicações óbvias desse texto, bem claras para nós, bem evidentes, é no caso de um missionário que está num campo missionário onde não se permite pregar o Evangelho, onde é proibido pregar o Evangelho. Então, ali, naquela circunstância, ali, naquela ocasião, aquela pessoa tem a opção, né? Ou melhor, ela tem o dever, não é opção, eu estou confundindo aqui, falando opção, possibilidade, não, é dever de desobedecer à autoridade para obedecer a Deus. É um dever, não é um direito, é um dever desobedecer à autoridade quando a ordem da autoridade é expressamente contrária à ordem de Deus. Existe um exemplo histórico, para a gente trazer uma ilustração aqui boa para nós, além de falar sobre os missionários, é de Martinho Lutero. Martinho Lutero viveu numa época que a Igreja Católica cobrava indulgências, que a Igreja Católica trazia uma série de heresias dentro da fé cristã. E Martinho Lutero, irmãos, chegou a ser julgado pelo próprio Papa. Então, foi convocado um concílio que Lutero foi sentenciado ali naquele concílio. Foram colocados livros de Lutero na mesa e ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme, desobedeceu às autoridades religiosas constituídas por Deus sobre ele, numa época de Inquisição. Numa época que as pessoas queimavam aqueles que discordavam da Igreja Católica Apostólica Romana. Vários foram os pré-reformadores, aqueles que vieram antes de Lutero, que foram mortos. E vários foram os reformadores também que foram perseguidos e mortos, a exemplo da Noite de São Bartolomeu, lá na França, onde vários huguenotes, vários reformadores franceses foram mortos através de uma ação dos católicos. Irmãos, hoje, a mensagem para a sua vida desse texto. Hoje você, como um discípulo de Jesus Cristo, deve continuar proclamando a mensagem do Evangelho, sendo suas testemunhas, mesmo diante de oposição de autoridade, seja qual for. Não sei se na sua família você encontra oposição a pregar o Evangelho. Eu não sei se onde você trabalha. Eu não sei se onde você estuda. Por que nós devemos continuar pregando o Evangelho mesmo diante da oposição da autoridade? Porque a obediência à autoridade de Deus é maior do que o nosso dever de obedecer à autoridade dos homens. Portanto, quando essas autoridades estão claramente em conflitos, a gente tem que obedecer, em conflito, a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Esse princípio apostólico ali de Atos 5:29 ainda se aplica hoje. Precisamos obedecer a Deus antes do que aos homens. Muitas autoridades lutam pela nossa lealdade suprema, sabe? A ideia de que você tem que honrar a pátria acima de todas as coisas. Isso é problemático. A gente precisa submeter à autoridade, mas não acima de tudo. Isso é idolatria. Tentar defender governante acima de todas as coisas é idolatria. Precisamos sondar os nossos corações diante disso. A nossa lealdade com relação a Deus precisa estar acima da nossa lealdade aos nossos pais, à nossa família, aos grupos sociais que nós participamos, a partidos políticos, a ideologias políticas. Precisa estar acima de grupos religiosos. A nossa lealdade precisa estar a Deus e a sua palavra, as sagradas escrituras com a palavra de Deus. Toda sorte de pressões podem ser usadas contra você, meu irmão, para te levar a se conformar com as exigências das estruturas de poder que são contrárias às convicções cristãs. Quantos professores são oprimidos por não poderem expressar a sua fé dentro do ambiente acadêmico? Mas nós precisamos, nesse sentido,
para falar do nome de Jesus, para anunciar a mensagem do Evangelho de Jesus, agir com ousadia e, se necessário, com desobediência, pois antes importa agradar a Deus do que aos homens. Mas um alerta que fica, irmãos, tenha cuidado para não abusar desses versículos, para não alegar que você está praticando desobediência civil para a glória de Deus e, na verdade, está olhando para os seus desejos egoístas, para satisfazer a sua própria vontade, a sua própria opinião. Você deve procurar sempre no ensino das Escrituras orientação de pastores antes de tomar uma decisão dessa. A Bíblia nos ordena, como regra geral, a estar sujeito às autoridades. O próprio Pedro ensina isso. Olha que interessante. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 13 e 14, diz: estejam sujeitos a todas as autoridades superiores. O mesmo Pedro que diz antes importa agradar a Deus do que aos homens, lá na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, 13 e 14, ele diz: se sujeitem às autoridades superiores. Portanto, meus irmãos, encerrando, pregue o Evangelho, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Pedro e os apóstolos estavam em circunstâncias difíceis, sofrendo grande perseguição, mas agiram com ousadia no testemunho do Evangelho. Que Deus te abençoe, que você continue firme na fé e um forte abraço.